meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Estudando Libertação. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, boa noite, bom dia, Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos assistir depois. Sejam todos bem-vindos para o capítulo 19, né, primeira parte do livro Libertação. Só falta um capítulo para a gente terminar, Fernanda. Exatamente. Capítulo 19, provavelmente primeira e segunda partes, oremos por isso. E depois capítulo 20, provavelmente dividido em duas partes também. Mas estamos Sim, acelerando para ver se em julho a gente dá aquele descansinho, né, Ângela? com Aquele descanso certeza. merecido para descansar a mente, a gente começar um novo livro. Olha que delícia! Ai, estou doida para a gente começar um novo livro. Embora esses dois últimos capítulos, né, Ângela? São a coroação de todo o trabalho do Gubi e da Matilde. Sim, E mas aí, entre a terra e o céu também é muito lindo. nós vamos, com certeza, gostar muito de estudar mais um livro, porque a gente está descobrindo essas obras de novo, né? Com certeza, Fernanda, com certeza. E, meus amigos, vocês devem ter percebido que hoje, novamente, estamos com o estudo gravado. Nós temos compromissos externos também com a doutrina espírita e precisamos gravar esse aqui. Mas, coloca a sua reação, o seu comentário. Por favor, não esqueça de dar o seu like. Eu vi outro dia um influencer comentando que para cada like que a gente recebe, o YouTube recomenda para 5 ou outras 10 pessoas o nosso vídeo. Ajuda a gente aí, ajuda a doutrina espírita, compartilhamento desse vídeo. Por que, Ângela? Eu descobri que tem muita gente que não conhece o livro Libertação. É mesmo, mas é um livro tão importante, né, Fernanda? Toda a série A E Vida no Mundo toda série Espiritual é é muito importante. importante, mas esse livro, Libertação, é um livro assim, fantástico e que, principalmente para os médiums, né? Fala muito sobre a mediunidade. Então, é um livro assim, muito, muito bom. E aí, gente, o que é legal? Que eu quero convidar você aí que é novo e está assistindo a gente. Nós temos todos os estudos anteriores gravados. Todos. Você vai olhar ali, você vai encontrar os vídeos sobre o nosso lar, os vídeos sobre os mensageiros, sobre missionários da luz, sobre obreiros da vida eterna e sobre libertação. Procura, assiste, entendeu? Você vai ver a Ângela diferente, Fernanda diferente, porque já tem 5 anos que o nosso projeto 100 está no ar, mas tem 4 anos que a gente estuda essas obras, então procura a gente ali que vocês vão ver que tem todos os estudos. Se te ajudar, vai ser muito bom. Vamos começar, minha amiga? Vamos embora, minha amiga. Mas o que aconteceu na segunda parte do capítulo 18, Ângela, que a gente A encerrou gente semana viu, passada? a gente viu a Matilde conversando, né, com aquela irmã, né, que estava dizendo para Matilde que em encarnação passada ela fracassou, né, que não deixa claro assim, mas me parece que ela enviuvou muito cedo, mas ela assim acabou deixando os filhos para lá e ela começou a ter uma vida vamos dizer assim, desregrada, né? E ela partiu para o mundo espiritual, assim, com a consciência também, né? Cobrando muito e tudo. E aí ela queria saber como que ela fazia para ela recomeçar, e Matilde estava, né, mostrando a ela, dizendo para ela que ela, né, Deus dá sempre a oportunidade para que a gente possa refazer, começar, embora, como o Chico mesmo fala, né, você pode não apagar o passado, né, mas você pode fazer um presente, um futuro diferente, né, Fernanda? Sim, Então, mostrou para ela que ela viria em outra encarnação, teria a oportunidade de voltar à carne, viria numa
reencarnação difícil, né? Ela iria passar por grandes provações, né? Ali ia ser a prova da beleza, no caso dela, né? Ia ver se ela ia resistir todas as tentações que iam chegar até ela, né? Se ela conseguisse vencer todas as dificuldades ou provações, né? Que iam, tentações que iam chegar até ela entraria, né? No caminho da redenção, né? É Então foi verdade. isso, mais ou menos. E nesse capítulo, Ângela, esse capítulo, Matilde continua materializada. Nós também vimos no capítulo anterior uma parte que me chamou a atenção, que nós não comentamos no último estudo, mas que a Matilde tem uma hora que se aproxima do Gúbio. Ele ali estático, pálido, porque ele está cedendo dos seus fluidos para a materialização dela, e ele faz um carinho nele, com afeto naquele irmão que está se despojando daquele momento de interação para permitir que a benfeitora possa trazer algumas palavras para aquelas pessoas ali se reanimarem, para elas não se esmorecerem diante do esforço que elas vão ter que fazer para agora recuperar, como ela mesmo diz no final, sair do abismo, não é Sim, verdade? com E esse certeza. capítulo aqui, essa primeira parte, traz uma informação interessante. Vamos ver se o pessoal vai conseguir entender. Mas hoje é você que começa, né, minha amiga? Tem. Então, ela continua, né? Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber. Isso é André Luiz falando, né? A nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida, a, é, Aquele plenário. aquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorrido alguns minutos, desligado do envoltório denso, compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alinhamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se pelos movimentos impulsivos, caminhando qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente, se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e então depressa se acolheu no regaço da benfeitora que a envolvia, e em doce ternura reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhes alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhes passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava, esclarecendo meu instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose Profunda. não, hipnose profunda ou anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução e aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Então a gente pode ver, Fernanda, que ali, depois dessa conversa toda que tiveram, né, que a Matilde trouxe aos companheiros e fez aquela preleção toda e conversou com aqueles dois espíritos que ali se aconselhavam com ela e falavam da sua reencarnação passada, do tempo perdido, de tudo que fizeram de errado, né? E ela ali, depois disso, ela pede, né, para que levem até ela
a Margarida. E a gente vê, né, porque agora ela vai ter ali, vai travar uma conversa com Margarida, né, e a Margarida chega no momento do sono, né, que ela dorme, ela é levada. E a gente vê que ela chega ali, ela se mostrava em passo vacilante, né? E um estranho alinhamento no olhar, revelando ali semi-inconsciência, né? Em que ela demorava ali se a perceber onde ela ainda estava ali naquela Uhum. confusão mental ali, né? Que ela estava, aquilo era novo para ela, né? Porque antes, né, ela passava por todo aquele processo obsessivo, né, onde ela foi levada, né, até o tratamento e tudo, passou ali pelo tratamento e tudo. Agora ela é levada, né, para uma conversa com a veneranda Matilde. E ela vai ali caminhando, né, com pelos movimentos, como ele diz, impulsivos, caminhando qual se fora sonâmbula, né? Ela está ali ainda assim, sabe, sem entender muito bem. E a gente vê no outro slide, né, que ela ali maquinalmente ela se asilou nos braços, né, de Matilde, os braços maternos, né, e que Matilde oferecia para ela. E ali ela, no regaço da benfeitora, né, ela pôde ser envolvida e receber aquela ternura maternal, né? Mas uma coisa também que me chamou a atenção, né, quando ali é falado que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda, né, ou anestesia temporária, né? Porque ali ela está no momento do sono, né? E ela sai em passos vacilantes ainda, mas Matilde começa a aplicar aquele passe nela, né? Ao longo do cérebro dela, para que ela se aperceba onde que ela está, para que ela possa ouvir ali, sentir a presença da Matilde, para que ela possa recobrar ali o passado, né? Do que elas foram ali. Então, é aplicado aqueles passos para que ela pudesse compreender, né? O quanto ali a Matilde desejava passar para ela todas as informações do que queria, do que precisava ser entendido pela Margarida, né? Essa hipnose profunda, Ângela, eu entendo que é o estado de nós encarnados. Nos é apagado o mundo espiritual. Então, Sim, o cérebro faz, é como se fosse uma hipnose profunda. Então, ela estava tão. E ela passou por aquela turbulência toda, sim, né, daqueles irmãos, tentando levar ela à morte do corpo físico, para que ela pudesse voltar a ser um objeto de prazer para o Gregório, que é isso, gente. sim. Que ela ia voltar a ser, ele queria ela dependente dele novamente. Que ela está naquele processo de hipnose. Por isso que André Luiz até diz assim: ela não consegue enxergar a claridade. Deu parecer que ela não enxergava a claridade, ou seja, Sim. para ela estava em trevas, em hipnose, vendo só o que realmente era físico, como os espíritos que não evoluem. Eles vão para a vida espiritual, mas não veem os espíritos superiores, não conseguem se aperceber daquilo. Então a Matilde começa a clarear a mente dela, despertando ela para o ambiente espiritual que ela se encontrava, que era iluminado. E ela estava assustada também com toda aquela Que situação, imagina, né? ela não está vendo nada e de repente ela vê um monte de gente, vê a claridade, então ela fica assustada, como nós ficaríamos. Não vejo nada, de repente eu vejo, meu Deus, o que é isso aqui? Então ela pareceu assustada, mas quando ela vê Matilde, instintivamente, Sim,
por que esse instinto, né? O que a Matilde? Será que era só o fato dela ser esse ser angélico? Vamos ver aqui. Fenômenos. Opa, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse mesmo. Aqui. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzento escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, em se voltando para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a, enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: Mãe, querida mãezinha. Essa é a novidade que a gente não pensava, né? A Matilde é mãe da Margarida. Então, se Gúbio é pai da Margarida e Matilde é mãe, provavelmente foi numa encarnação em que eles estiveram juntos enquanto casal. Estavam os dois ali. Ela queria salvar Gregório, que todo mundo só se fixa nela com Gregório. Sim, ela queria que Gregório deixasse aquela vida de dor. Provavelmente era um genro querido, em algum momento dessas encarnações. Para você ver como eles também são nossos filhos. Eu falo aqui que meus genros são meus filhos também. E naquele momento, era isso que ela queria, mas precisava também salvar a filha, né? Sim. E eu achei isso muito bonito, que enquanto o Gúbio foi relatando que ele tinha ido para salvar a filha, né? Para evitar que a filha perdesse aquela encarnação, Matilde até então falava que lutava para que Gregório retornasse à razão e continuasse sua evolução no mundo espiritual. Aí é sempre assim, nos últimos capítulos, né, Ângela, que a gente vai descobrindo os mistérios todos. Verdade, Fernanda. Mas vamos continuar, porque a partir daí fica sempre interessante, né? E aí ela diz assim, né? Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonaste? Inquiriu a esposa de Gabriel, colando-se ao coração num transporte de inexprimível ventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos um dos outros, entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes, se assemelham às balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito da eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras,
A ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos, sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, nem que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão um escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual segue-me de perto. Por isso sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. E aí, Fernanda, a gente vê, né? Ela ali quando ela vai, né? E que conversa e que se encontra junto da Matilde, né? É o filho que quando vê a mãe, né, vê o pai, começa logo a reclamar, né, de toda a sua vida, né? E ela acha ali, pergunta à mãe, por que abandonaste ela, né? Por que me abandonou? E a mãe mostra para ela que não abandonou, né? Que quando o amor, né, jamais desaparece. Então, mostra para ela que a união das almas vence o tempo e a morte. Então, quando a gente pensa, né, que isso vai para muitos de nós, para irmãos, até nossa, de ideal cristão mesmo, que muitas das vezes perde os seus entes queridos e acha que é o fim, que acabou, e que é apenas uma passagem temporária, que nós vamos ficar longe um dos outros, né? Um do outro, mas que é tão logo, né? Porque a vida passa muito rápido, né? E uma hora nós vamos estar juntos novamente, né? Então ela é ali chorosa, né? Mostra para a mãe, né, que foi esquecida e mostra que também todas as dificuldades que ela passa, e a mãe mostra, né, que o país da neblina carnal, achei isso tão interessante, muitas vezes parece distanciar-nos, né? É como se a gente não fosse se ver mais, mas que, no entretanto, né, sombra alguma consegue separar o amor, né? Então, o laço, né? O laço, né? De fraternidade, de amor, se existe, ele jamais será rompido, nem a própria morte destruirá, porque o que morre é o corpo de carne. Mas se não houver afinidade, não houver amor, cada um segue o seu destino. Mas quando isso existe, né? Isso nada separa, né? Então mostra para ela isso e é muito interessante. E ela começa a desfilar ali um rosário, né, de coisas, mostrando que até o matrimônio dela, em que ela depositava os mais caros sonhos, não foi para ela senão um escuro livro, né, de desenganos cruéis. Então ela faz ali, ela aproveita para botar para fora tudo, não entendendo, né? Todo vamos dizer, um histórico que existe nas nossas vidas, né? Como Haroldo mesmo disse, não estou diante do processo dela, né? De ninguém, nós temos, né? Isso, e ela mostra que ela está cansada e infeliz, né? E a mãe pergunta a ela, quando a boa luta apenas começa? Entendeu? A gente tem que entender que as coisas acontecem em nossas vidas, mesmo como uma prova, uma expiação, para que a gente possa acertar, parar arestas, que a gente não está ali por acaso e que a gente combina tudo para que a gente possa vir juntos, né? Para que a gente faça ali uma boa
história, um bom recomeço, talvez que a gente tenha falhado, talvez não, com certeza falhou no passado. E ela mostra ali essa dificuldade, né? E a mãe diz, né, que traz o coração extenuado, ela diz que ela traz o coração extenuado e oprimido, né, a Margarida, né? Frustração e ruína, né? Que essa ruína espiritual segue ela de perto, né? Aí ela acha que ela diz para a mãe que ela é um fardo, até para o esposo, né? Porque É ela porque vê acha a que só mãe, tem coisa né? ruim, né? Porque é mãe. Se fosse outra pessoa, ela não É. reclamava. Mas Que como a é gente faz mãe, quando vê a mãe que está com que dor? é o, Ai, tô com dor, mãe. que é Ai, o tô com. afago e começa a botar tudo para fora. Exatamente. A segurança, né? Ela começa a colocar tudo para fora, porque é a segurança, o colo materno, né? E uma coisa que eu achei muito bonita nisso, tudo aí que você explicou, é que demonstra que não importa se a gente evolui. Enquanto os que nós amamos não evoluírem também, nós não teremos paz. Nós Sim, voltaremos sempre da onde estivermos para recuperar esses, sim, tanto quanto os que nos amam, que nos antecedem, se esforçam para que nós possamos ir até eles. Porque sim, quem ama quer ver todo mundo perto, com né, certeza. Ângela? E quem está de forma ainda inferior tem que se esforçar para alcançar o superior, que já está no patamar superior. E eu acho que isso Sim. assim é muito importante para a gente prestar atenção, né? Mas Sim, vamos Fernanda, e fala. também para aqueles que acham que tudo acabou e que não tem mais sentido, porque a gente perdeu o grande amor, porque Exatamente. perdeu o filho, perdeu o esposo, a gente está afastado temporariamente, entendeu? Exatamente. É só um tempo, é só uma mudança, mas que um dia estaremos todos juntos novamente. Com certeza. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil. Ante a glória infinita que, em companhia dele, podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isto, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade do entendimento. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou, nos círculos da vida, enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Eu queria destacar para todos que o tempo inteiro ela está falando esforço pessoal na execução do bem e onde só o tempo vai
resolver os nossos problemas de visão. E aí, durante o discurso, ela cita vários exemplos da vida comum que a gente retirou para ficar só com o objetivo. Mas por que ela faz isso? Porque ela precisa dar exemplos para aquela alma que está mergulhada na vida terrena, momentaneamente, saber conseguir alcançar a mensagem dela. E aí, no final, ela dá esse exemplo superior. Ela vai dizer: nós também atrapalhamos os anjos nos seus empreendimentos divinos. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, para a sociedade e verificamos que alguém não cumpre as suas funções, imagina para o anjo que coordena todo o trabalho social. Ele pensa: pronto, vou demorar mais um tempo até encontrar, até que esse irmão se transforme, ou se ele não se transformar, vou ter que encontrar outro que venha e faça o seu trabalho. Então, nós também somos empecilhos toda vez que nós não fazemos aquilo que os nossos irmãos em superior adiantamento moral estão objetivando para nós. Então, é que a gente vê sempre de forma muito egoística. Ela fala: ó, você pode achar que isso é um empecilho para você, esse seu inimigo, porque ela fala, né, que ela sente uma série de pessoas ali causando mal a ela, essas forças do mal. Você tem que pegar o inimigo e colocar ele como em outra posição, né? E ela fala de uma forma assim muito interessante, eu vou até repetir aqui, ó. Sabemos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora, ou seja, o inimigo é aquele que vai trazer uma lição que é um desafio para nós enquanto espírito. Muito boa a fala de Matilde para a filha dela. Com certeza. Vamos continuar. Aí ela continua. Este, filha... Ué, é esse aí? É esse aqui, Ângela. Ao invés de condenar-nos... Tá. Ao invés de condenar-nos, identificamo-nos as deficiências compadecidamente, estendo-nos os braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada. Amada mãezinha, pudesse meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Este, filha, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade encontra-se no corpo de carne, à maneira do lidador no estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, a quem se encaminhe para cima e a quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que deixaram
vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. Então, eu achei muito lindo isso, quando ela diz para ela, né, que ao invés dela ficar condenando, né, condenar, identificando as deficiências, né, porque ela estenda os braços, né, fraternos, através de mil recursos que a gente tem, né, recursos invisíveis, indiretos, né, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação, né, em marcha dos cumes celestes. Achei isso tão lindo, né? E É ela, maravilhoso. e ela ali, ela fala, né? Ela diz, amada mãezinha, né? Ela começa a dizer, né, que ela queria, né, guardar aquela doce fala de Matilde. É como se fosse música para os ouvidos dela, né? As palavras da Matilde, né? Mas que ela já antevê tristemente, porque no dia seguinte, né, ela vai ver, ela vai retornar ao corpo e ela vai ver que tudo ela se esqueceu, né? E começa tudo novamente, e ela continua prisioneira, né, no cárcere físico e com a memória, né? E ela caminhará com a memória como anestesiada, né? Então, a mãe ali, né, mostra para ela ali, né, dá força a ela e vai ali ensinando a ela, né, que um, uma tarefa que compete a ela realizar, né, mas que ela não perca os tesouros do tempo em considerações inúteis, mostra para ela, né, para ela aproveitar as horas de trabalho dela salutar, né, com possível harmonia, né, que a inteligência, de algum modo, que já se evadiu das limitações da animalidade dela, que já passou, né? Então que agora ela aproveita esse tempo agora de novo aprendizado que ela teve na vida dela, por tudo que ela passou, e que agora, nova fase, que ela conhece novas possibilidades, que foi apresentado para ela agora a doutrina espírita, né, que através, né, da cura que ela obteve, né, daqueles obsessores, então começa uma nova era para ela e mostra para ela Uhum. também, né, que lá dentro, como ela diz, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, né, a quem se encaminhe para cima e a quem se dirige para baixo. Tudo vai determinar daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu quero para a minha vida. Sim, Ou sim. eu vou na verticalidade, ou eu vou Vou me manter na horizontalidade, é na isso aí. horizontalidade. Então, o que eu quero? Então, eu Uhum, subo ou eu desço? Eu uhum. permaneço inclinada. Então, é uma coisa muito, muito linda, né? Chama ela e diz para ela não fugir, né, desse valioso, o óbito valioso da corrida do aperfeiçoamento, né? Eu Que gosto que ela não começa, né, depois dela falar isso assim, ela não começa falando: "Ah, minha filha, isso infelizmente aconteceu com você", como muitos de nós falamos. Ela começa dizendo o quê? Essa é a tarefa que te compete. sim, Acabou. Às vezes a gente fica, olha o que fulano fez comigo e desviou o meu caminho e me fez fazer isso. Não, é a tarefa que te compete é sim, enfrentar essa situação. sim. Então, se a gente tem inimigos, a tarefa que nos compete é mostrar a esses inimigos, a esses opositores da nossa palavra, aos opositores das nossas ações, o Cristo em nós. Sim. Vencer as Esse, tentações do desânimo, né, Fernanda? Vencer todos os obstáculos que a gente terá pela frente. exatamente, a gente botar o nosso lado melhor para fora é a tarefa que nos compete. Sim, Entendeu? É difícil? É difícil.
há mil coisas que nos puxam para baixo, é o que ela fala. Ó, tem gente que caminha para cima e tem gente que, diante dessas situações, desce ladeira abaixo. Sim. Né? Que é a horizontalidade que a gente fala, né? Continua Sim. aqui no país da neblina. Sim. Mas a gente já foi chamado ao país da luz. Sim. Então a gente tem que ir para o país da luz. Até aqui a gente tem que mostrar a luz que está dentro de nós, né? Porque Com senão, meus certeza. amigos, a gente vai viver, vai ficar por aqui retornando muito tempo ainda, né? Ó, esse daqui foi o que ela falou, né? Este filho imperativo da tarefa que Sim. te compete realizar. Mas vamos continuar aqui na fala da Matilde, que é preciosa. A vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso, não te suponhas sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem, estrada fora, desprotegidos e dilacerados, aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando, impávidos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou o súplice. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrime braço forte. Gente, algumas pessoas acham que ser mãe é defender o filho em tudo e não permitir que ele encontre os aspectos ásperos da vida, em que os filhos precisam ser atendidos o tempo inteiro nos seus caprichos. A Margarida não era uma moça caprichosa, era uma moça que realmente estava sofrendo um assédio forte. E mesmo assim, a mãezinha dela chama para a realidade da vida que ela ainda teria que levar por algumas décadas na Terra. Então, isso nos alerta para a realidade que nós, para algumas posturas que nós devemos ter, enquanto mães ou amigos. Não é ser desprovido de um olhar empático sobre o problema, mas também não é falar de uma forma como se a pessoa fosse encontrar só coisas boas na vida. Vai melhorar, seja positivo. Não, fortaleça-se para a luta. É a luta que te compete. Eu não sei quanto tempo você vai estar na luta, mas enquanto você estiver nela, lute com amor, né? Eu estava vendo eu vi muita coisa no YouTube essa semana, Ângela. Aí estava vendo a Ana Guimarães num podcast. E ela falava de um dia que ela estava muito passando por um problema difícil e ela queria ligar para o Divaldo. E ela consegue ligar para o Divaldo, a primeira vez ela liga, bate o telefone, que ela não consegue nem falar. Não queria perturbar ele. E ela tinha o telefone, né,
para poder falar com ele. E da segunda vez ela ligou e ele já falou: Ana, minha amiga. Ele já sabia que era ela. Como você está? Ele disse, quando ele falou isso, sem ela dizer que era ela, que naquela época não tinha BIM, tá, meus amigos? Era a mediunidade dele mesmo. Ela já começou a chorar. E aí ele foi conversando sobre o problema que ela estava passando. Provavelmente algum amigo benfeitor estava ali, foi falando, falando, falando. E na hora que ela conseguiu falar, ela disse que fala assim: Edivaldo, eu não sei se eu vou conseguir passar, não sei se isso é uma prova, não sei se é uma expiação, mas eu estou passando por isso. Ele, minha irmã, se for uma prova, você vai tirar nota 10. E se for uma expiação, você vai passar com educação. Para alguns, isso pode parecer grosseiro. Mas para um espírito, uma alma que tem noção dos degraus da vida espiritual, é completamente compreensível. Visto que nós estamos vendo a mãezinha de Margarida, uma benfeitora, um espírito que aos olhos de todos era um anjo, ela não era um anjo, tá, gente? Mas aos olhos de todos era um anjo, pelo grau de superioridade dela, falar a mesma coisa para a filha, né, Ângela? Olha, com certeza, Fernanda. A luta é grande, mas você vai vencer. Se você se mantiver, se você resolver os problemas da tua visão ao longo do tempo e se você se mantiver se esforçando. E, meus amigos, mais um capítulo longo, ou melhor, mais um estudo longo, né, Ângela? Dessa Sim, primeira mas muito parte, interessante, né? Muito bom. Na próxima semana, a gente vai para a segunda parte desse capítulo maravilhoso que a gente iniciou. Se Deus quiser, vamos parar na segunda parte, né, Ângela? Com certeza. Porque nós vamos vendo esse capítulo, um monte de mistériozinhos que não tinham sido falados, sendo revelados aí pelas palavras de André Luiz. Ai, que bom, Ângela. Acabamos mais um. Eu também. Com certeza. Meus amigos, não se esqueçam que domingo tem o quê, Ângela? Domingo temos o culto entre amigos com Glória Santana e Alex Silva. Foi o Silva. Porque tem Alex Dias. Tem o Alex Dias e tem o Alex Silva. Mas é isso, pessoal. Nós agradecemos, né, Fernanda, a presença de todos, também a compreensão de todos, por que nós deixamos gravado, né? Mas semana que vem nós estaremos ao vivo aqui. Certo, Fernanda? Certíssimo, Ângela. Gente, que é sempre um prazer. Beijo para todos, fique com Deus e um bom final de semana. Tchau, gente.